Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence. Nós temos então mais um encontro de valor desconhecido para o sexto ano, que é a aula número 10, né? Estamos na segunda semana, livro 2, aula 10, ainda é o tema chamado de valores desconhecidos, né? Mas para o nosso encontro de hoje, para a nossa aula de hoje, na questão dos valores desconhecidos, nós iremos resolver problemas, né? Você sabe então, a partir das aulas anteriores, né, que por exemplo você consegue escrever aquelas linguagens matemáticas em linguagem comum, que você sabe também expressar aquela linguagem comum numa linguagem matemática, né? Por exemplo, a linguagem comum é assim: um número mais o dobro de um número equivalente a 9. Legal, bacana, show de bola. E numa linguagem matemática, x mais 2x equivalente ao valor de 9, né? Então veja que você tem as duas formas de você expressar essa informação matemática. Numa forma técnica e numa forma, por exemplo, mais informal, né? Digamos que mais extensa, mais escrita. E hoje nós iremos, junto com essas duas informações, encontrar as soluções, encontrar quem é essa variável. Vejam, nós temos então aqui na tela o tema de hoje. Nós veremos nesta aula o seguinte problema, né? As resoluções dos problemas do livro, né? Então nós temos diversas situações que nós temos os textos em linguagem comum. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é o quê? É você, com esse texto comum, escrever em linguagem matemática. Feito, beleza, legal. Em função de x, em função da variável y, da letra que você quiser. E feito essa escrita na linguagem matemática, o próximo passo é resolver, ou seja, quem é esse valor, né? Quanto é que vale esse valor? Então veja, nós temos então aqui alguns problemas que eu coloquei aqui na tela, que estão no livro de vocês, tá? No livro lá na página 99, lá da atividade do SAI, que ele fala o seguinte, vejamos aí. É a atividade da página 99, ele fala sobre o João, né? Sobre o João. Então a questão número 4, ela fala assim, ó. O João comprou 2 camisetas de mesmo preço. Pagou com uma nota de R$50 e recebeu R$12 de troco. A pergunta: quanto custou essa camiseta? Né? Então veja, é um problema que está escrito numa linguagem comum, tá? Está escrito numa linguagem comum. João comprou 2 camisetas de mesmo preço. Pagou então com uma nota de R$50 e o troco foi de R$12. Então quanto custou essa camiseta? Então o primeiro passo, pessoal, desse problema é o quê? Então na atividade número 4, primeiro passo, escrever na linguagem matemática, né? Então aqui, ó, o nosso primeiro passo aqui, ó, escrevam esse texto aqui, ó, naquela chamada linguagem matemática. Ou seja, o que seria essa linguagem matemática? Escrever em função de x, escrever em função da variável, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou escolher essa variável, a variável mais conhecida por todos, que é a chamada variável x, tá? A variável x. Então, voltando para a tela e observando o texto, vamos lá. O João comprou 2 camisetas de mesmo preço e pagou então com uma nota de R$50 e recebeu R$12 como troco. A pergunta: quanto custou essa camiseta? Que está o texto aqui na tela para você observar. Então veja, a pergunta é o custo da camiseta. Então essa variável, esse chamado desconhecido, é o que? É o custo da camiseta. Então esse variável x aqui, ó, nós iremos então nos referir agora nesse problema com o custo da camiseta, tá? Então o problema é encontrar o custo da camiseta, então o problema é sempre nesse caso aqui, ó, relacionar com essa variável x, beleza? Então vamos agora escrever essa linguagem matemática. 2 camisetas. Então se eu comprei 2 camisetas, nós temos, por exemplo, o dobro do custo, né? 2 camisetas é o dobro do custo. Uma camiseta é um custo, como você tem 2 camisetas com preços iguais, são 2 custos. Então, por exemplo, aqui, ó, 2 custos ou 2 camisetas, né? Agora, ele pagou R$50 e teve um troco de R$12. Então você concorda que eu posso escrever da seguinte forma essa linguagem comum? Se você pegar as 2 camisetas e acrescentar R$12, que foi o troco que você recebeu,
Isso aqui vai resultar, por exemplo, em quem? Em R$50. Né? Então agora vamos novamente olhar para a tela, verificar o texto e verificar se de fato fez sentido ou não essa nossa resolução, essa nossa escrita na forma matemática, né? Então, por exemplo, 2 camisetas mais o troco é igual a R$50. Você concorda que o que eu estou falando para vocês agora é um resumo desse texto comum aqui? 2 camisetas mais um troco de R$12 é equivalente a R$50? Ok, então fizemos essa transposição, né? Essa escrita no formato comum para a escrita matemática. Com isso, o próximo passo agora, quem é? Quanto é que vale essa variável x? Né? Quanto é que vale esse número x? Essa é a pergunta da questão, né? Então agora vamos fazer algumas tentativas. Então, para nós encontrarmos o valor então de x, vamos supor o seguinte, como o x é um valor então aqui que está somado com multiplicado por 2 somado com 12 igual a 50, vamos agora, não vamos colocar o x equivalente a 1 porque o número 1 é muito pequeno, nós temos que alcançar o valor dos 50, né? Então que tal, por exemplo, nós atribuirmos o x equivalente a 10 e vejamos o que acontece. E aí você vai por tentativa encontrando a solução, tá beleza? Então nós temos aqui, ó, se o x for equivalente a 10, fica assim, ó, 2 vezes... Então, o 10, né? 2 vezes o 10, depois mais o número 12. Então, agora fazendo os cálculos, o dobro de 10 é 20. Né? 20 mais o valor então aqui de 12, você vai ter, por exemplo, um total de 32. Não deu o valor de 50, o 10 não pode ser solução, né? Deu 32, que ainda é muito pequeno, ele está muito longe do 50. Então, que tal agora fazer a atribuição do x equivalente a 15, né? O x equivalente ao valor de 15. Bom, se o x for equivalente ao número 15, você vai ter o seguinte, ó, o dobro de 15, ó, o dobro de 15 mais o número 12, né? O dobro de 15 mais o valor do 12. Dobro de 15, fazendo os cálculos mentais agora, dobro de 15 é 30, né? 30 mais o valor de 12, você vai ter, por exemplo, um total de 42. Opa, nós estamos bem próximo desse valor já, né? Bem próximo do valor. Então agora, vejam que nós estamos quase chegando no valor de 50. Chutei ou atribuí o valor então de x equivalente ao número 15. Que tal agora a gente colocar um valorzinho quase próximo a ele? Que tal, por exemplo, agora atribuir o valor aí de 15, o próximo 18, né? Que tal, por exemplo, você colocar o 18, ó, se o x for equivalente ao número 18. Então o valor desconhecido é 18, 2 vezes o valor então de 18 mais o número 12. Né? Então, fazendo o cálculo mental aqui, ó, o dobro de 18 é o número 36. 36 mais 12, estamos quase, hein? Quase chegando pela tentativa dessa resposta, né? Então agora, como estamos bem próximo, vamos atribuir, por exemplo, o valor de 19. Se caso você atribua um valor que ultrapasse os 50, você atribui um valor menor. E aí você vai aos poucos pela tentativa, a gente encontrando a resposta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se o x for equivalente ao número 19, estamos bem próximo dessa resposta, você vai ter o seguinte, ó, 2 vezes, aqui você tem então o número 19, depois mais o número 12. 2 multiplicado por 19, aqui ó, para você fazer esse cálculo mental, você vai ter, por exemplo, o número 38, e notem que 38 mais o 12, tá aí ó, você vai ter um resultado equivalente ao número 50, e de fato ele satisfez essa nossa linguagem matemática, né? Então, quem é esse número? Esse número, tá? Esse número é o x equivalente a 19, né? Então, por exemplo, o custo de uma camiseta aqui, ó, é equivalente a R$19. Então, R$19 é uma camiseta. Então, 2 camisetas é equivalente a R$38. Mais o troco de R$12, ele de fato satisfez o quê? A relação, então, de
de 50, né? Esta soma equivalente ao valor de 50. Então notem, pessoal, que nesse problema que o Lawrence elaborou com vocês aqui, ó, a ideia foi essa, né? Fazer primeiramente aquele texto numa linguagem comum para a linguagem matemática. Esse é o primeiro passo, né? E com isso, para a gente encontrar a chamada variável, o custo, o valor, a quantidade, aí vamos, por enquanto, atribuir valores. E nessas tentativas, a gente encontra quem? O valor que vai, digamos, que atender a essa frase que, no caso, está escrita em linguagem matemática, né? Linguagem matemática. Vamos à próxima atividade. Nós temos diversas, tá? Eu vou propor para vocês algumas questões para essa nossa aula de hoje, né? Para a gente, então, agora na tela observar, então, as situações. E o mais importante para nós hoje, gente, é escrever a linguagem matemática, né? Escrever no formato matemático para a gente, então, a partir de lá, encontrar o valor que atende a essa frase e atende a essa expressão matemática. Vejamos aí. O item número 9, responda as questões a seguir. Responda as questões a seguir. Veja, na letra A, ele fala assim, ó, a soma de 3 números naturais consecutivos é igual a 171. A soma de 3 números consecutivos é equivalente a 171. A pergunta é, quais são esses números? Quais são esses números? Então, gente, para a nossa aula de hoje, eu quero discutir essa questão. A questão 9... o item A, tá? O item A. As demais questões, elas são tarefas para vocês. Que toda aula eu passo tarefa, então a tarefa é você continuar a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Como? Escrevendo em linguagem matemática. Depois, atribuindo valores para você encontrar uma resposta, né? Uma solução para essa situação, problema matemática. Vejamos. Vamos colocar então primeiro, na questão A, uma variável, tá? Então essa variável, eu vou então chamá-la de variável x para a gente seguir esse mesmo padrão, né? Esse padrão de x. Legal. Então a soma de 3 números naturais consecutivos é 171. Primeiro, gente, o que são números consecutivos? Números naturais consecutivos. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. 1, 2, 3. Bom, 1, 2, 3 são números consecutivos. Concorda comigo? Um outro exemplo, 5, 6, 7. Né? São números consecutivos. Ou seja, são números que estão lado a lado. Um número, o seu sucessor, o seu antecessor. Né? Então são os números chamados consecutivos. Outro exemplo, 20, 21, 22. Né? 20, 21, 22. Então sempre que você pega um número, acrescenta uma unidade, você chega no próximo valor, no chamado consecutivo. Então, para você encontrar sempre o consecutivo, é sempre você pegar um número e acrescentar uma unidade. Por exemplo, 1, 2, 3. 1 é o primeiro valor. 1 mais 1, 2, você encontrou o consecutivo. 2 mais 1, 3, você encontra o próximo consecutivo. Tá me entendendo? Então, vamos agora pensar nessas variáveis, né? Então, nós temos 3 números consecutivos. Então, aqui você vai ter o número x, que é o primeiro número, tá? Então esse x aqui, ó, eu vou chamar esse x aqui de primeiro, aqui, ó, esse x aqui, ó, ele vai ser o primeiro número, tá? O primeiro número é o x. Beleza. Agora, mais o consecutivo. Quem é o número consecutivo de x? Então, pensando numa linguagem matemática, o consecutivo de x é o x mais o valor de 1. Não é? Então, se você pegar o número que é o antecessor e acrescentar uma unidade, você vai ter o consecutivo, né? Eu chamo de sucessor, tá? Então, o segundo número da questão aqui, ó, o segundo número, ele então é o x mais 1, né? E depois, mais o terceiro número, afinal, a questão falou para nós, são 3 números consecutivos, são 3 números em seguida. Então, o próximo número consecutivo de x mais 1, você concorda comigo que é o x mais o valor do 2? Então, sempre você acrescentar uma unidade, né? Então, x é o número, o seu consecutivo, x mais 1, e o próximo é o x mais 2, né? X mais 1, x mais 2. E segundo a questão, ele fala o seguinte, ó, volta para a tela. Notem, a soma de 3 números naturais consecutivos é igual a 171. Esse ser igual aqui, gente, está aqui, ó, é o igual, é equivalente. Você coloca ali, ó, é igual a 171. Legal. Fizemos aquela escrita.
onde aqui você vai ter também o terceiro número, beleza? Bom, então soma de 3 números consecutivos, segundo a questão, é equivalente a 171. Pergunta quem é esse número, né? Quem é esse número? Gente, já de cara para vocês, notem que essa soma final aqui, ó, é um valor super grande, né? O 171 é um valor muito grande. Então, para você atribuir valores, não vai atribuir o valor de 1, né? Claro, você começa com o valor e a partir de lá você vai meio que sondando. Chuta um valor muito maior, muito menor, depende. Mas já observando aqui, ó, 171. Se você somar 3 valores aqui, gente, próximos de 171, vamos pensar em 3 valores quase bem parecidos. 50 mais 50 mais 50, 150. Então, estamos por aí. Então, vamos atribuir valores perto desses 50, né? Que tal, por exemplo, você fazer assim, ó. Vamos colocar, então, o x equivalente ao número 50, né? Então, veja lá. No lugar do x, vamos, então, atribuir o valor de 50. Então, aqui vai ficar assim, ó. O valor, então, de 50 mais 50 mais 1... depois mais 50 mais 2. Não é isso que você faz? Atribuindo valores por tentativas? 50 mais 51 mais 52, eu vou fazer direto o cálculo para vocês, tá? Para a gente encontrar o valor aqui nesse caso. Então aqui você vai ter um total de 150, aqui ó, 153, que está um pouquinho longe do 171, né? Então você vai atribuindo valores para x, você vai atribuindo valores para x. Então a próxima atribuição, que tal você agora fazer o seguinte, ó? Então eu vou fazer um chute aleatório aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, 56. Né? Então, se for muito maior, você reduz, chuta 55, 54, até você chegar nessa conclusão de 171. Então, se o x for 56, aqui você coloca assim, ó, 56 mais 56 mais 1, depois mais o valor de 56 mais o número 2, né? Então, fazendo essa soma aqui, ó, fazer aqui embaixo para vocês, ó, 56 mais 57 mais o valor, por exemplo, de 58. Então, somando aqui, 6 mais 7 é o valor, então, de 13, né? 13 mais o valor, então, de 8, você vai ter, por exemplo, o número 21. Então aqui em cima você coloca o número 2, 5 mais 5 dá 10, com mais 5, 15, com mais 2, 17. Então de fato nós chegamos no valor de 171. Então nesse caso nós encontramos o valor então do x, né? O x vai ser equivalente a 56. Então se o número é 56, quais são os 3 números consecutivos? O 56, aqui o 57, né? E aqui, por exemplo, o 58. Os 3 números consecutivos dessa questão estão aqui, ó, 56, 57 e 58, cuja soma deles é equivalente a 171. Compreendido, gente? Então tem tarefa de casa para vocês, tem atividade, né? E você então fica me esperando no próximo encontro. Agradeço pelo encontro, até o próximo encontro, gente. Tchau, um abraço do professor Laurence.